escapar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero dizer que nós somos todos teus agora, nossos ouvidos estão prontos para receber tua palavra, nosso coração está pronto para receber a verdade. Nós convidamos o teu Espírito Santo para que entre em cada casa, em cada vida, convencendo as pessoas e guiando em toda a verdade. Agora, fica conosco, Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a destra no seu Deus para a vitória, em nome de Jesus. Amém. Tem, entre todos os inimigos que nós temos estudado, você sabe que o reino das trevas é muito bem organizado, ele tem uma hierarquia muito bem estabelecida. Nós já estudamos principados, os potestades, os tronos, os domínios, as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, as operações que eles estão realizando. Semana que vem, inclusive no quarta-feira, você vai aprender a discernir quando está havendo uma opressão, quando está havendo uma perseguição espiritual, quando está havendo uma tentação, quando a pessoa está sofrendo de uma possessão maligna. Você vai aprender a discernir isso. Inclusive, estou terminando um livro que fala justamente sobre discernimento espiritual, que vai dar muitas ferramentas para você, para que você possa vencer as trevas. E hoje eu quero falar para um inimigo assim, que ele passa quase despercebido, mas é um dos mais covardes espíritos imundos, um dos mais violentos espíritos de trevas que a gente pode enfrentar na nossa vida. Ele parte para intimidação e para agressão, e eu quero pegar a nação da Etiópia, um inimigo assim muito feroz contra o povo de Israel, que simboliza, que tipifica um principado, uma potestade que avança contra a sua vida. E diz assim a Bíblia, Isaías capítulo 18, de 1 a 2. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, terra onde se ouve o zumbido de insetos, esse país que nos manda os seus mensageiros, que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco, mensageiros velozes, voltem para casa, voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa, um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Quando a Bíblia nos ensina, nada na Escritura Sagrada está ali por acaso. Quando fala desse povo etíope, a Bíblia está falando, está simbolizando como você aprendeu, os amalequitas representam o povo, um inimigo espiritual que te assalta, que ataca os enfraquecidos. Quando nós estudamos os moabitas, nós aprendemos que fazem parte de um contexto espiritual de inimigos que capturam, que roubam, que tiram os filhos dos crentes do altar. Quando nós falamos sobre os egípcios, você sabe que o egípcio simboliza um espírito imundo de aprisionamento, em vícios, em cadeias inquebráveis de iniquidade. E aqui você vê um inimigo que é forte, que é poderoso, que produz medo, e que ele é chamado de mensageiro, que traz sempre uma notícia. Olha, quando você recebe uma notícia ruim, quando você recebe uma notícia triste, às vezes a notícia ela é triste, embrulhada numa aparente alegria. Tudo isso faz parte de um principado que vai ser revelado aqui, mas principalmente um principado que causa medo, pânico, intimidação e impõe sobre a vida dos crentes, dos filhos de Deus, a derrota emocional, o desejo de desistir. Quando nós falamos em guerra espiritual, eu sempre ensino isso. O inimigo só vai vencer você quando você desistir de lutar. Se o inimigo te convencer de que você perdeu, então você perdeu. Se o inimigo convencer você que você jamais vai se levantar dessa situação, que você não vai conseguir restaurar seu casamento, que você não vai conseguir restaurar a sua vida e seu trabalho, você não vai conseguir restaurar seu ministério, se ele convencer você disso, ele ganhou. Porque é assim que você vence uma guerra. Quando você imprime sobre o inimigo uma vitória, uma sensação de derrota, em que ele é incapaz de reagir.
Diz assim, a respeito do mau exemplo desse inimigo em Amós 9,7, vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Ou seja, os etíopes se tornaram uma referência de malignidade. Quando você compara o crente com o ímpio, e o crente, ele não tem nada diferente do comportamento do ímpio, o crente se torna, então, um grande mau exemplo. O ímpio fala assim, não, para que eu vou ser crente? Se o crente é pior do que eu. Tem crente dentro da igreja, vivendo assim, apesar de estar dentro da igreja, vivendo dentro da iniquidade. Ele, como patrão, ele é terrível, ele é maligno, ele é boçal, ele é orgulhoso, ele causa medo no meio dos seus empregados. Ele, como empregado, crente, ele falta, ele chega atrasado, todo tempo, toda hora, em todo momento, ele arruma desculpas para não trabalhar, ele está sempre reclamando do chefe, é um murmurador. Ele, como crente, é filho, ele quer que o pai se converta, mas ele mesmo é um grande mau exemplo. Como marido, ele é desleal à esposa, enfim. Isso já representa o ataque de um espírito maligno sobre a vida da pessoa. Ele é mensageiro do mal. 2 Samuel 18, 21 e 24 a 25 diz, então Joabe ordenou a um etíope, vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Lembra que eu falei que eles eram mensageiros? Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que via correndo, sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse, se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então, lembre disso. Ele traz notícia quando você está esperando uma notícia boa, mas na verdade ele traz uma notícia ruim. Você fez uma entrevista de emprego e você está esperando, achando que está tudo certo e você não consegue ganhar aquela vaga do emprego. Você está querendo engravidar e você faz exames, você faz tratamento e quando vem a notícia, você não consegue engravidar. É aquela notícia que você está esperando boa e ela vem ruim. E continua assim. Então o etíope chegou e disse, ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Olha só, hoje o Senhor te livrou de todos os que levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope, o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Ou seja, é um principado que troca o bem pelo mal. Absalão era filho de Davi, era o filho que Davi amava, apesar dele ser um filho que tomou decisões muito tristes na vida dele. Absalão, ainda assim, é amado pelo pai. Você que tem um filho desviado, afastado, um filho que está longe do Senhor, que está tomando um caminho longe do Senhor. Esse filho, você espera e tem uma expectativa de que ele volte, que ele se conserte. Um principado como esse aqui é aquele que diz que o filho do rei morreu, mas mesmo assim ele acha que o rei vai receber isso como uma notícia boa, e não é nada disso. Ele sempre troca o bem pelo mal. Ele possui ignorância espiritual. Pessoas que são atacadas por esse espírito imundo não entendem a Bíblia, não entendem os princípios de Deus. É aquele povo que abre a Bíblia e fala, pastor, não entendo nada que está escrito aqui. Diz assim, Atos 8, 27 a 31, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem do lado lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Esse principado, quando ele opera contra a vida de alguém, ele produz ignorância espiritual, falta de entendimento.
Você está numa igreja pregando, você está sendo simples, você está usando uma palavra assim que é adequada no nível da idade. A pessoa sai do culto e não entende absolutamente nada que o pastor pregou. Por mais explicativo, por mais que haja uma didática, por mais que haja uma preparação para a ministração, esse inimigo, ele cega os olhos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o diabo, ele cega o entendimento para que se não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Jesus. Ou seja, eu já passei por situações assim, de estar orando pela pessoa, e a pessoa, de repente, manifesta um espírito imundo, e ela simplesmente, no final, pergunta: pastor, eu não lembro de nada. Gente que entra no meu gabinete, que entrou no meu gabinete, que depois do processo de libertação, o espírito imundo é expulso, e eu pergunto: o que você lembra? Eu não lembro de nada. É gente que vem para a igreja e que simplesmente não lembra nenhum dos textos, nem sobre o que o pastor está falando. Abre a Bíblia e tem sonolência. Isso tudo é ataque espiritual. Você que está nos acompanhando e está precisando de oração nessa área, você pode escrever aqui mesmo na descrição do canal do YouTube, coloca o seu nome, que o time de intercessão vai orar por você, porque essa questão é absolutamente espiritual. Decepciona quem nele confia. Isaías 20, de 3-6, disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, com as nádegas descobertas. Os que confiam na Etiópia e se vangloriam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Você pensa que todo mundo serve ao Senhor, querido? Não é não. Tem muita gente buscando confiança, colocar confiança em espíritos imundos, colocando confiança em trabalhos, em guias, e essas pessoas vão ficar decepcionadas. Esse espírito imundo, ele ataca os fiéis covardemente. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Segundo as Crônicas 14, de 2-4 e verso 9. Fez o que era bom e reto perante o Senhor, o seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Ou seja, as pessoas subiam as montanhas, pegavam e dedicavam bosques, florestas aos espíritos imundos. Quando fala que ele aboliu os altares, ele foi lá e destruiu os altares idólatras. Algumas vezes, eu sei que você sabe disso, existe uma tradição nacional. Quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, ele bate 3 vezes na madeira e fala assim: isola. Você já deve ter visto isso. Essa era uma permissão que era pedido a um demônio da floresta. Quando alguém entrava numa floresta, ele batia 3 vezes na madeira, e ali ele pedia permissão aos chamados espíritos ou demônios da floresta para que nenhum mal acontecesse nele. Ele falava: isola. Então tem muito crente batendo na madeira, falando isola, que na verdade está invocando o espírito imundo. Há muita gente, por exemplo, cristã, que tem antipatia pela árvore de Natal. Por quê? A árvore de Natal, ela, antes de ser uma tradição cristã, ela foi por muito tempo uma tradição pagã, onde se adoravam Deus. Eu sei, eu nunca encontrei ninguém que tenha tido uma árvore de Natal em casa e que ficou endemoniado por causa disso. Mas, aqui na Bíblia, nesse tempo, aqueles povos adoravam nos bosques, os altares eram feitos nas florestas. E ele diz que ele quebrou, então, continuando aqui no texto, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. O texto continua no verso 9 e diz: o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Mares. 1 milhão de soldados contra Jerusalém, contra Judá e 300 carros de guerra. O inimigo, quando te ataca, querido, ele não vai te atacar para te dar um beliscão. Ele vai te atacar para te destruir, para te arrasar, para te colocar de joelhos. E o que acontece aqui é que Deus vai dar para a gente
10 armas de vitória contra o diabo. Eu quero que você aprenda essas 10 armas, porque se você colecionar cada uma dessas, são estratégias de vitória para você vencer o inimigo na sua vida. Número 1, a primeira é a consagração total. 1 Reis 15, 14, 15. O coração de Asa era o rei de Israel, o rei de Judá, melhor dizendo. Foi totalmente, eu gosto dessa palavra, totalmente dedicado ao Senhor. Durante toda a sua vida, ele trouxe para o templo do Senhor prata, ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Segundo Crônicas 15, 17, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Você vai vencer as trevas quando o teu coração for todinho do Senhor. Quando ele for totalmente do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. É quando você é o primeiro a chegar no culto. Quando você faça chuva, faça sol, tenha qualquer, você está lá para adorar, você está lá para buscar, você está nos cultos de intercessão, você está nos cultos de oração, você está no culto da palavra, você está jejuando. Se a tua vida for consagrada totalmente ao Senhor, esse é o primeiro passo. Pode vir um exército de 1 milhão de demônios contra você. Escute isso. Se você se consagrar ao Senhor totalmente, seu coração não for repartido, não for dividido, se você não for um homem e uma mulher de ânimo dobre, que uma hora é de Deus, outra hora é do pecado, você está dando o primeiro passo para a vitória. Segundo lugar, intolerância com o pecado. Diz assim, 1 Reis 15, 11 e 13. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais, se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito, chegou até a depor a sua avó Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou o vale do Cedron. Ou seja, tem muita gente que não serve a Deus, que tolera o pecado por causa das suas emoções. Joga esse ídolo fora. Não, isso foi da vovó. Essa é a religião do papai, querido. Não estou falando para você ir na sua casa quebrar as coisas que não são suas. Se o teu pai e tua avó têm ídolo, isso é problema dele. Mas você não pode, depois de viver, de sair da casa dos pais, continuar guardando sobre sua responsabilidade aquilo que não pertence ao Senhor. Tem muita gente que não se converte porque fala assim, não, o que minha família vai pensar? O que minha família vai dizer? O que meu pai vai dizer? A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, não há ninguém que deixe pai, mãe, irmãos, família, em amor de mim, que receba 100 vezes mais nessa era e na vindoura. Quando nós deixamos pai e mãe, por amor a Cristo, esse é o segundo passo. E aqui ele está falando, não é só isso não, é para você ser intolerante com o pecado. Ele está dizendo que ele jogou fora, que ele lançou fora a velha religião para servir ao Deus único e não se dobrou a nenhum tipo de emocionalismo. Número 3, ele passou a obedecer somente a Deus. Segundo Crônicas 14:4, ordenou ao povo de Judá que obedecesse as leis e os mandamentos dele. Deuteronômio 11, 8 e 9. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Gente, tem muita gente que não consegue vencer o inimigo porque não obedece ao Senhor. Deus dá para a gente, assim, orientações muito claríssimas. Não faça isso, ande por aqui. A pessoa, não. Isso é daquele tempo, isso era lá do passado, isso não vale mais. Escute aqui para mim. Passarão os céus e a terra. Essa palavra não vai passar. Não vai passar. Você vai ter que entender isso. Nem um tio e nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. Então, se a Bíblia manda você devolver o que você roubou, que devolva. Se a palavra de Deus está mandando você dar um passo de fé, dê um passo de fé. Você não pode ignorar isso, você não pode empreender uma vitória contra o inimigo se você está com o teu coração que você não obedece ao Senhor. Tem muita gente que quer prosperar na área afetiva, na área financeira, na área emocional, na área ministerial, mas que é um desobediente. Que você quer ser um pastor poderoso em obras e na palavra do Senhor?
Então, quando você for um pastor auxiliar, seja obediente ao teu pastor. Não rache igreja. Não fale mal das pessoas, porque aquilo que você semeia, você vai colher. Tem muita gente que escolhe ministérios, que vive ministérios que racham, porque racham os ministérios anteriores. Tem muita gente que colhe sofrimento porque planta sofrimento. Tem muita gente que colhe morte e aborto porque mata e aborta. Então obedeça ao mandamento do Senhor, porque se você obedecer, o inimigo vai ser derrotado na sua vida. Número 4, busque a Deus. Ordenou ao povo de Judá, continua 2 Crônicas 14:4, que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Buscasse ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. 2 Crônicas 15:2, ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Deus é rocha. Deus, ele está no lugar de sempre, mas se você começar a dar passos para longe do Senhor, se você começar a se afastar do Senhor, se você deixar de buscar Deus, ele também vai deixar de estar na tua vida. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala no Salmo 18, ao fiel me mostra fiel. Deus é um Deus que responde para você segundo a tua fé. Se você é um homem que semeia muito, você vai colher muito. Se você é um homem que busca Deus de verdade, Deus vai te responder. Quando a Bíblia fala sobre isso em Jeremias 33:3, ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes, são segredos, são respostas extraordinárias sobre a sua vida. Número 5, confiar no Senhor. 2 Crônicas 14:11, clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 2 Crônicas 16:7 e 9, acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você pode estar aí cercado por 1 milhão de demônios. Você pode estar cercado aí por uma legião, por uma falange de espíritos imundos. Quando você confia no Senhor, o Senhor dá uma resposta de vitória na sua vida. Asa confiou e clamou ao Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus, eles passeiam sobre toda a terra. Ele passeia sobre um quarto de hospital. Ele passeia sobre um quarto onde você tem um casamento, onde você tem uma solidão, onde você tem um filho. Nosso Deus, ele passeia por toda a terra. O nosso Deus, ele quer se mostrar forte, querido. Forte para aqueles cujo coração confia totalmente nele. Então, confie no Senhor. Jogue fora os seus ídolos. Jogue fora aquilo que não pertence a Deus e permaneça com a sua confiança no Senhor. Número 6. Edifique em todo o tempo. Não pense assim que há um tempo para você descansar e abaixar a guarda. Diz assim, 2 Crônicas 14:6-7, também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz, disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. Eles então as construíram e prosperaram. 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade, eu não sou pastor da prosperidade, eu sou pastor da cruz de Cristo. Presta atenção, mas a prosperidade é uma resposta à maneira como nós reagimos também nos tempos onde não há conflito. Tem gente que só busca a Deus quando o leite já está derramado. Tem gente que só busca a Deus quando a desgraça bate na porta. Tem gente que só busca a Deus quando o sofrimento, a tragédia tocou na vida dele. Tem gente que não busca a Deus, que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não vive nas promessas do Senhor.
Ele espera a miséria acontecer para buscar Deus. Ele espera a miséria acontecer para ele buscar a igreja, para buscar o socorro do Senhor. Que Deus vai te socorrer. Mas aquele que edifica em todo o tempo, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que tem uma experiência de vida com Deus, esse experimenta a paz. E quando o inimigo vem, ele não vai se abalar. A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus. É interessante isso. E ele edifica a casa sobre a rocha, porque, querido, preste atenção, vão vir tempos ruins, vão vir tempestades, vão vir águas, vão vir enchentes, vão vir enxurradas, vão vir furacões, mas se você tiver edificado, é isso que vamos construir nossas cidades, nossas casas fortificadas. Quando você está pronto, querido, pode vir o que for, nada vai te abalar. Número 7, manter a paz. Diz assim, em 2 Crônicas 14:17, ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. O nosso Deus, nós o buscamos, e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Tem gente que ama se meter em guerra. Tem gente que não consegue ficar sossegado. Tem gente que se livra, que entra dentro de um calabouço, dentro de uma prisão espiritual, e aí vem um pastor, vem Deus, vem Jesus Cristo, o libertador, vem o Espírito de Deus, tira ele de dentro de uma jaula espiritual. Ele está lá num romance complicado, sem bênção, um namoro que não tem Deus, um casamento que começou na cama, em vez de começar no altar, e ele sabe a besteira que fez, ele clama a Deus, e Deus resgata ele. Passa um mês, ele já está envolvido com outra, que não tem, você sabe que não tem a bênção do Senhor. O sujeito está numa dívida horrível, ele está pagando juros de cheque especial, de cartão de crédito, tem uma bola de neve, ele clama, Deus manda um livramento, sai uma causa na justiça, ele paga as contas dele, passa um mês, ele já está fazendo de novo conta, e empréstimo para pagar em 10, 20, 30 vezes. Escute isso. Mantenha a paz, querido. Se você sabe que os relacionamentos, que os negócios, que os teus passos vão te levar para dentro da cadeia, por que você voltar de novo dentro da cadeia? Se você já foi liberto dos vícios, para que voltar para o bar? Para que comprar cerveja para a tua casa? Para que me explica isso? Se você já foi liberto da droga, para que voltar a andar com aquelas pessoas que não querem Deus? Eles querem a droga. Você está me ouvindo isso, querido? Então mantenha a paz em vez de arrumar confusão. Número 8. Deus quer que eu fale mais um pouco. Você tem um casamento, querido. Preste atenção nisso. E você sabe quanto que esse adultério machucou você, a tua esposa e a tua família. Essa pessoa já saiu da sua vida. E você continua trocando mensagem com ela escondido. Querido, você está arrumando de novo guerra para a tua vida. Você está arrumando confusão de novo na tua vida. Mantenha a paz, se você quer viver em paz e ter o socorro do Senhor. Número 8, persevere em vigiar. 2 Crônicas 14:8, Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil homens de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Mateus 26, 41, 42, Jesus diz, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar. Para que orar, pastor? Hoje nós estamos entregando o jejum das famílias. Pastor, mas a minha família está boa, meus filhos estão no altar, meu casamento também. Querido, vigie agora. Quando a Bíblia fala que Deus é nosso escudo e broquel, quando aqui diz que os homens de Judá tinham escudo e lanças, tinham escudo e arcos, você tem que ter arma de defesa, tem que ter arma de ataque. Você tem que estar pronto para se defender, para defender sua família, e tem que estar pronto também para atacar e reagir. Uma pessoa que não vigia, está tratando um inimigo que é assassino. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo é assassino, é homicida desde o princípio. Não negligencia isso. Você que está jogando fora a tua armadura, que está ignorando, querido, não brinque com isso.
O inimigo, ele não tem medo de você, não tem. Ele quer covardemente te atacar e destruir a sua vida, então vigie. Jesus, ele diz para os discípulos, vigie e ore. O espírito está pronto, mas essa carne aqui não vale nada. A carne deseja aquilo que é contrário ao Senhor. A Bíblia diz que carne e espírito, eles brigam entre si, lutam entre si. A Bíblia diz no livro de Gálatas que a carne está guerreando contra o espírito contra a carne, porque a gente não faz o que Deus quer fazer. Cuidado com isso. Número 9. Enfrentar o inimigo revestido de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé é a ferramenta do Senhor para usar a minha vida e a tua vida para que os inimigos recuem. Quando os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino de Marcos 9, também de Mateus 17, eles perguntam por que nós não podemos expulsar. Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé. E a fé, ela só vai vir quando você se misturar com a palavra de Deus. Diz assim, Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. A fé traz o braço do Senhor em favor da sua vida. Isaías capítulo 58, a Bíblia diz que o Senhor é a glória à nossa frente e a justiça à nossa retaguarda. O nosso Deus é um Deus que luta as nossas batalhas. Em 2 Crônicas 20, a Bíblia diz que o Senhor lançou emboscadas contra os inimigos de Israel. Que você quer que Deus opere na tua vida? Mantenha seu coração cheio de fé. Para de duvidar. Joga essa incredulidade fora da sua história. Deus vai operar na sua vida. A Bíblia diz pra gente, em Marcos capítulo 6, que Jesus chega em Nazaré e ele não pôde fazer milagres, porque aqueles homens não criam no Senhor. Se você se revestir de fé, gente, a fé é uma ferramenta contra as trevas, a fé é uma ferramenta que faz o inimigo bater em retirada. É a fé, gente, é a fé no Senhor Jesus, que faz com que você avance em vitória. E por último, a Bíblia não autoriza você a deixar o diabo escapar. Não autoriza. Segundo Crônicas 14, 12, 15, os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Eu gosto dessa palavra, perseguiram. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre eles. Também atacaram os acampamentos, então voltaram para Jerusalém. Salmo 18, 37, 38, nos salmos que eu mais amo. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Eu quero falar algo para você. Tem muita gente que convive muito bem com o inimigo dentro de casa, dentro do casamento, dentro das relações de afeto. Quando você encontra o inimigo, inimigo não é, gente, teu marido, nem tua esposa, nem a amante do teu marido, nem alguém que está te fazendo mal, está te perseguindo. A nossa luta não é contra carne e sangue, joga isso fora. Nossa luta não é contra as pessoas são vítimas das trevas. A nossa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então preste atenção. Quando você estiver orando, querido, e você começar a ver que o inimigo está recuando, não pare. Você tem que fazer ele recuar, de maneira que ele nunca mais volte para a vida dessa pessoa, para a tua própria vida. Eu quero pedir para você, para que você tenha essa postura de Davi no Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo tão poderoso. Eu vou dizer para você isso. Toda vez que você estiver fazendo um processo de libertação com alguém, e você tiver dúvida, às vezes existem quadros em que há múltiplas manifestações. Você expulsa um demônio, vem outro. Você expulsa um demônio, vem outro. Você expulsa um demônio, daqui a pouco aparece outro.
Então, de repente, você está falando com a pessoa e você não tem certeza se aquela pessoa está livre ou não. Deus não te dá esse discernimento na hora. Manda ela ler o Salmo 18. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa endemoniada não consegue ler em voz audível o Salmo 18. Ele vai ler do Salmo 18, do verso 1 até o verso 4. No verso 5, ela desiste. Eu já passei por processos assim de libertação tão interessantes. Eu mandei a pessoa ler a Bíblia. Quando ela chegou no Salmo 18, eu falei, lê o Salmo 18. Quando chegou no verso 4, gente, uma fúria tão grande, a pessoa endemoniada rasgou a Bíblia ao meio, assim. Eu odeio esse versículo, porque esse versículo fala da vitória do Senhor sobre as trevas. Esse versículo conta para mim e para você de um Deus que lança o poder dele contra as trevas quando você tem fé, quando você anda com Deus, quando você confia no Senhor, quando o seu coração é totalmente dedicado ao Senhor, quando você se reveste de fé. E aqui ele está dizendo o seguinte: eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançar eles até destruir eles. Asa não foi, deu um sustinho nele, fez bu, e ele foi embora para voltar outro dia, não. Ele perseguiu para quê? Para acabar com toda a fortaleza do mal. Quando eu faço libertação com as pessoas, eu só termino o processo quando todos os cantos sujos da alma da pessoa estão limpos. Não adianta você só expulsar o demônio, não vai funcionar. Você tem que perseverar para tirar a sujeira, fazer com que a pessoa rompa com o pecado, fazer com que a pessoa não negocie mais prazeres que são longe da palavra do Senhor. E assim você vai libertar e vencer as trevas. Eu quero orar por você hoje. Hoje nós falamos sobre 10 maneiras de você vencer o diabo. Você pode curtir essa mensagem, não deixe de fazer isso. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa mensagem vai ajudar mais gente, ele vai multiplicar isso no canal. Você pode compartilhar ela também, e eu quero orar pela sua vida, e eu quero pedir para você repetir uma oração comigo. Você está pronto, querido? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero confessar que eu enfraqueci na fé, que eu negligenciei a tua palavra, que eu me afastei da tua igreja, que eu andei por caminhos tortos, mas hoje eu quero cortar, queimar as pontes com o meu passado de fracasso, com a minha derrota, com meus medos, e eu quero me revestir da armadura do Senhor, do capacete da salvação, das botas da prontidão do Evangelho da paz. Eu quero tomar, sobretudo, o escudo da fé. Eu quero segurar com força a espada do Espírito, colocar em meu peito a justiça do Senhor e me cingir com a verdade, me embrulhar na verdade do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, liberar a palavra no mundo espiritual, fazendo recuar todo espírito de trevas, todo espírito imundo da minha vida. Eu quero desautorizar toda a presença maligna na minha casa, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida afetiva, na minha vida emocional, na minha vida ministerial. Eu quero clamar pelo Senhor, porque não há ninguém como Deus, ninguém como o Senhor, que age em favor daqueles que o buscam. Diga assim: porque os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra, para se mostrar forte para todo aquele que tem o seu coração totalmente dedicado ao Senhor. Então eu dedico meu coração ao Senhor hoje. Eu abro a minha vida para que Jesus se assente no trono da minha vida e me dê a paz, e me governe, e tire de mim aquela imundícia, o pecado, a culpa, o ódio, a amargura, a rebelião. Senhor Deus, assim como o rei Asa, eu me consagro totalmente ao Senhor, me lavo no sangue da cruz, e hoje o meu coração se torna mais branco do que a neve, e assim eu faço uma aliança com o Senhor, eu faço um pacto com meu Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, 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 querido. Deus o abençoe em nome de Jesus.